Carla, parece que o governador Carlos Brandão, do PSB, estava ouvindo nossa conversa ontem de política sobre esse racha dentro do governo, porque teve reunião, né? Reunião de alinhamento para as eleições desse ano aqui em São Luís. Teve fotos circulando aí nas redes sociais. E aí, nesse para acertar, o que ficou decidido? Vamos lá, né, Gleidson, por partes. Primeiro, a reunião vem logo depois que o Lula veio aqui em São Luís, mas já estava agendada de fato para alinhar sobre a coordenação. E esse alinhamento da coordenação, quem vai ser, quem não vai ser, diz muito sobre essa crise. Por isso que eu falei que a gente vai por partes. Mas vamos lá primeiro falar da reunião. A reunião aconteceu ontem, no começo da tarde, teve a presença de presidentes de 12 partidos, aliados aí da base do governador Carlos Brandão, para debater quem é que vai organizar as estratégias, fazer a coordenação, fazer as costuras políticas aqui em São Luís durante o período da campanha eleitoral. O nome já tinha sido definido, tá, Gleidson? Que era o vice-governador e secretário de Educação, Felipe Camarão. Ele já vinha até agindo como tal, inicialmente. Então, eu falei hoje na TV, repito aqui para vocês, foi ele que conversou com o Fábio Macedo, deputado federal e presidente do Podemos, para que fosse declarado apoio a Duarte, né? Fechasse essa conjuntura aqui na capital. A mesma coisa em relação ao ministro André Fufuca, ele que é ministro do Esporte, aí com o PP dele, em torno do nome do Duarte Júnior, também conseguiu, e foi conversando com vários vereadores, principalmente na posição que cada um ia tomar, o partido que iria se filiar para disputar a reeleição. E também a formação de chapas para vereador em vários partidos. Então, o Felipe vinha fazendo isso. Então, qual foi a novidade mesmo nessa reunião de ontem? Foi para oficializar o Felipe Camarão como coordenador da campanha do Duarte Júnior aqui em São Luís, mas informar também que ele vai ter que deixar a SEDUC, caso ele aceite ser coordenador. Muita gente está colocando já como fechado isso, mas há uma conversa de aliados mais próximos do Felipe que não querem que ele deixe a pasta, que ele saia. Eles fazem uma interpretação de que se não for exitoso a articulação do Palácio dos Leões em torno do nome do Duarte Júnior, ele vai ser visto como culpado, que se ele sair ele deve não voltar para a Secretaria de Educação. Aí o que isso tudo tem a ver com a crise? Porque é aquela história, juntar a fome com a vontade de comer, no caso do governador Carlos Brandão. Ele já queria mesmo que o Felipe saísse da equipe, mas nunca tinha feito, esperava que o Felipe fizesse. O Felipe chegou a ensaiar, a dizer que ele iria entregar a pasta devido a essa pressão, a esses conflitos dentro da base do governo, tudo passando por Brasília, passando por Colinas, enfim, mas nenhum nem outro nunca tomaram a decisão. E me parece que nesse momento eles podem combinar isso, né? Não, então sai, vai fazer alguma coisa, que é candidato mesmo, aí mais ligado ao Flávio Dino, Duarte Júnior. Enfim, Gleidson, fala muito sobre isso. Não sei se o Felipe vai bater martelo a respeito disso. Agora, voltando, a crise não atinge o Duarte Júnior. Eu até pensei que poderia atingir do ponto de vista do Brandão não dar o apoio necessário. Só que vale lembrar que a candidatura do Duarte Júnior ela é uma prioridade do PSB nacional. Partido esse, que é o mesmo partido do Carlos Brandão, e que tem um vice-presidente, o Geraldo Alckmin, muito ligado ao Brandão desde a época que eles eram do PSDB. Então tem feito muito essa ponte, governo federal, governo Lula com o governo Brandão. E seria insano imaginar que o Brandão não fosse fazer o que a direção nacional do partido espera que ele faça, principalmente ele como presidente estadual do PSB aqui. Então, esse é o primeiro ponto. O Brandão não vai soltar a mão do Duarte no meio do caminho.
não vai, para não desagradar o partido dele, óbvio. Então, ele vai ter que segurar mesmo os palacianos, lembrando sempre que o Duarte, ele tem mais proximidade com Flávio Dino. E por isso é que tinham nomes ontem na reunião como Márcio Gerri, do PCdoB, deputado federal e presidente estadual do PCdoB, que está em franco conflito. Mas isso que eu ia te perguntar, mas mesmo com essa confusão de Colinas... Essa confusão de Colinas, porque o Márcio vai fazer o contrário do que foi acordado com Flávio Dino, que é a candidatura do Duarte em São Luís? Não, ele não vai fazer. A mesma coisa Felipe Camarão, a mesma coisa outros governistas insatisfeitos aí, mais ligados ao Flávio Dino. Nem um Otelino Neto, gente. Vai contra, se for para ficar no segundo turno, é bem capaz ele de ficar no segundo turno com Duarte Júnior, se configurar um segundo turno entre Eduardo Braide e Duarte Júnior, justamente para não desagradar o Supremo, como está sendo o apelido do Flávio Dino agora, no meio político, nos bastidores políticos. Quando se fala do Flávio Dino, não se fala ministro, não se fala Dino, não se fala Flávio, se fala o Supremo. Olha, o Supremo está de olho, mais ou menos assim. Então, o Duarte acaba ficando numa posição... Ô, Carla, antes de você avançar, só para relembrar o ouvinte, que de repente não pode ter ouvido o comentário de ontem, para falar desse caso de Colinas, que o Márcio Gerri pediu o apoio do governador para um pretenso candidato lá à prefeitura de Colinas, mas o pedido foi negado, né? O candidato é o irmão dele, o João Haroldo, que é vice-prefeito, foi vice-prefeito por 2 vezes, só que ontem mesmo a prefeita Valmira, ela anunciou nas redes sociais o apoio para o Renato, vou já falar o sobrenome dele aqui para vocês, ela anunciou esse apoio para ele, já deixando claro que as duas famílias, a família Brandão e a família Gerri, não caminharão juntos como se esperava, né? Que é um dos pontos principais para toda essa crise que está nessa base governista. Bem aí, são acordos que disseram que estavam costurados, não estão sendo cumpridos e que vai passar. Gleidson, é tão grande a situação no grupo governista, que as decisões que estão sendo tomadas a partir do momento que o Otelino deu entrada naquele processo, naquela DIN, lá no Supremo Tribunal Federal, contra o processo aqui da escolha do conselheiro do TCE, do Tribunal de Contas, e o Flávio Dino deu a liminar, a partir daí começou uma bola de neve girando e crescendo dentro da base governista e pegando um, pegando o outro para botar no meio. Então, o primeiro atingido aí foi o Felipe Camarão. Provavelmente ele deve não assumir o governo em abril de 2026 com essa crise toda, a não ser que o cenário mude todo. Eu estou falando agora, gente, do cenário atual. E o cenário atual podem ter decisões a serem tomadas que possam ser irreversíveis em 2026. Carla, existe alguma possibilidade, como tudo pode acontecer na política, na última eleição, na eleição de Eduardo Braide, a gente teve o PDT de Everton pulando para o lado de lá da cerca. Existe alguma possibilidade do prefeito estar agindo nos bastidores, cooptando essa base governista para acontecer casos assim, porque se racha justamente há poucos meses da eleição? Não existe essa já teve o grupo governista, mesmo os palacianos, chegaram a fazer um movimento, mas lá atrás, lá em 2023, para conseguir costurar uma aliança com o prefeito Eduardo Braide, que não é de alianças, não é de conversas, não gosta de falar, não quer compor com ninguém, a não ser que componha dentro dos termos dele. E os termos não combinavam com o dele, porque ele não queria dar o espaço de vice. Então as conversas acabaram não avançando, né? Apesar do Eduardo Braide ter sido procurado, foi procurado pelo Otelino também, que também o Eduardo Braide deu de costas. Tá aqui, é o presidente da Câmara Municipal de Colinas, Renato Santos, ele que recebeu o apoio da prefeita Valmira Miranda, né, para as eleições agora de 2024. Então ele vai disputar contra o irmão do Márcio Gerri, ou seja, mesmo grupo, né? Então, gente,
é de tal forma que se fala até, o Brandão fica, indica um candidato ao Senado dele, né? E o outro candidato vai ser do Lula. E esse candidato, nos bastidores, se fala que vai ser o Everton Rocha. Então é por isso que talvez o Everton ande calado, não se mete nessa confusão, nem sendo oposição, nem aliança a Brandão, Mas, olhando Carla, distante. Mas, Carla, aí eu fico aqui, por exemplo, mas aí não seria, não sei, né? Mas não seria o óbvio, não seria a indicação já de Felipe Camarão, já que ele não sairia mais candidato a governador e é do partido do presidente, o PT, não seria ele o indicado? É do PT até quando? Não, mas do PT, no caso aí, porque há um compromisso, na verdade, do Lula com o Everton Rocha. E aí ele não tem como ele conseguir abarcar as duas coisas. O planejamento seria o Felipe ser governador. Não sei se realmente se configura. Volto a dizer para vocês, a política dinâmica e da maneira como está agora, não vai ser. A não ser que daqui até 2026, mas volto a dizer, as decisões que forem tomadas agora e os resultados dessas decisões, eu estou falando especificamente das eleições de 2024, pode dizer muito sobre 2026 e com situações que podem ser irreversíveis. Agora, só para concluir sobre a reunião de ontem, uma das presenças que chamou a atenção foi do deputado Pedro Lucas Fernandes, ele é deputado federal e presidente do União Brasil, que oficialmente, Gleidson, tem um candidato a prefeito, um pré-candidato, que é o deputado Neto Evangelista. Ele não fez mais nenhum movimento, mas ele também não desfez, dizendo que ele não vai ser candidato. Pelo contrário, a partir do momento para fechar a nominata, a chapa para vereador dentro do União Brasil, esse movimento de querer que o Neto Evangelista concorra à Prefeitura de São Luís cresceu internamente, capitaneado aí pelo ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Só que me parece ter esfriado. E agora o Neto Evangelista não precisa mais falar nada, se vai ser candidato ou não. Se o presidente do partido dele estava numa reunião para definir coordenação e estratégia da campanha de Duarte Júnior, significa que a União Brasil vai estar com eles, né? Mas o fato do próprio Neto Evangelista assumir, digamos, um cargo importante dentro da Assembleia pró-governo, não já diria... Já dizia sim, mas falta oficializar, né? Então o presidente lá acaba oficializando. Vai ter uma nova reunião desse grupo aí do Carlos Brandão. Dessa vez, além dos presidentes de partidos, vão estar os vereadores também, os vereadores e os candidatos, né? Que estão apoiando o projeto do PSB de candidatura aqui em São Luís. Deve ser, Gleidson, quase que um lançamento da pré-candidatura oficial aí do Duarte Júnior. Vale lembrar, hoje é o quê? 25 de junho, o período para as convenções partidárias já está bem aí, está bem pertinho. Nada mais normal do que esses movimentos se intensificarem. E assim devem se intensificar, porque de 20 a 5 tem as convenções. Quem tiver que escolher seu lado tem que escolher até essas datas, porque senão não tem como ficar em cima do muro, né?